horas, Buíca. Si volveré de la guerra, no lo sé, ay, no lo sé. Si volveré de la guerra, no lo sé, ay, no lo sé. Lo que sí quiero saber. Domingo, na 99.9, fim de noite especial. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia para você que nos acompanha aqui pela 99.9, a Universitária FM e também pela 820 AM, a nossa rádio universitária Paulo Freire. São 11 horas 3 minutinhos da manhã desta sexta-feira, 29 de novembro de 2019. Está quase acabando esse ano. Começa agora ao vivo, Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Adriana Santana, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. O Fora da Curva também está sendo transmitido por streaming pela internet no facebook.com/programa Fora da Curva. Vocês já podem participar enviando pergunta, enviando seus comentários, enfim, entra aí em contato com a gente. E hoje a gente está perguntando o que perdemos com o desmonte da comunicação pública. O Brasil estava caminhando, a passos lentos, né, mas estava caminhando para a implementação de um sistema público de comunicação, um grande marco que foi a inauguração da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, né, em 2007, depois que vários integrantes da sociedade civil, depois que esses integrantes, né, da sociedade civil organizada se reuniram no Fórum Nacional de TVs Públicas, um evento que aconteceu em Brasília naquele ano, onde houve a proposição da criação de uma empresa, né, para gerir as rádios e TVs públicas federais do país. A missão da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação, era de implementar uma rede nacional de comunicação pública com um modelo de gestão com participação popular, né, com participação da sociedade através de um conselho consultor com ampla representação de universidades, organizações não governamentais, enfim, da sociedade. Mas após o advento do golpe e destituição da presidenta eleita, Dilma Rousseff,
2016, foi editada uma medida provisória, né, pelo então presidente Michel Temer, em setembro de 2016. Posteriormente, essa MP foi transformada em lei, que alterou estruturalmente a EBC e de maneira substancial mesmo. Com essa medida provisória e com a lei, foi extinto, né, o Conselho, ou seja, foi extinta a participação da sociedade e também foi alterada a própria Constituição do Conselho de Administração da EBC. Segundo a jornalista e pesquisadora Axa Macena, que está aqui conosco no estúdio, né, em sua pesquisa, a MP, a medida provisória 744, né, foi um dos mecanismos responsáveis por um retrocesso diante do que se buscava para a estruturação da EBC. É por isso que hoje a gente discute os efeitos desse desmonte e também os esforços das TVs, das rádios públicas, na manutenção de uma programação de qualidade, uma programação independente, né, para a sociedade. A gente convida hoje para essa conversa, para essa entrevista. Já agradeço bastante a participação de vocês. A jornalista e pesquisadora Axa Macena, do mestrado em comunicação da UFPE. Muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse momento. É uma alegria, então, poder participar pela primeira vez do Fora da Curva. Eita, que bom batismo, para falar de um tema tão importante. Exatamente, um tema tão importante, tão pertinente, que é a comunicação pública, um sistema público de comunicação e, principalmente, esse espaço que o Fora da Curva, então, oferece para a gente poder, então, discutir esse assunto que, infelizmente, se fosse colocado na mídia comercial, talvez não haveria espaço, então, para essa conversa. Né? Massa, bem-vindo, então, a esse batismo aqui Fora da Curva. Obrigada. Que seja longa a parceria. Também conosco, a satisfação. Muito obrigada pela presença. O presidente da TV Pernambuco, o radialista Gustavo Almeida. A TV Pernambuco, inclusive, está completando 35 anos. Vai ter festa em Caruaru nesse domingo, né? Em comemoração. Bem-vindo. Muito bom dia, Gustavo. Obrigado, Adriana. É uma alegria participar aqui do Fora da Curva. Esse espaço raro, fundamental, necessário na nossa mídia. TV Pernambuco, ontem, dia 28 de novembro, completou 35 anos no ar, né? Então, domingo, vai haver uma grande festa, um show em Caruaru, que é a sede da TV Pernambuco, né? Então, no auditório lá do prédio que funciona a sede da TV Pernambuco, vai haver um grande show, né? Vão ser 5 horas de transmissão. Eita, que massa. Na TV, nas redes sociais, que a gente vai fazer um revezamento de bandas de pífano, em homenagem a João do Pif lá. Muito bom. A gente vai falar dessa programação já, obviamente gratuita, obviamente pública e aberta. Isso. Pessoal, eu queria começar pedindo, né, a Axa, a Gustavo, né? Axa, você que tem pesquisado o tema, né, desde a graduação em jornalismo, né? Queria que a gente começasse a conversar com os ouvintes, né, tentando explicar o que é comunicação pública, né? E, resumidamente, obviamente, que a gente só vai ter 1 hora, mas que a gente começasse essa discussão do que é a comunicação pública e a situação que o nosso sistema de comunicação pública se encontra hoje, né? O brasileiro. A gente já fez um prólogo falando desse triste marco, né, em 2016, com o fim do Conselho, com a participação da sociedade civil na EBC. Mas eu queria que a gente reforçasse aos ouvintes o que é a comunicação pública e a situação em que ela se encontra hoje, Axa. Então, Adriana, falar de comunicação pública envolve vários âmbitos. A nossa pesquisa está focada em sistema público de comunicação, que seria, então, uma vertente aí da comunicação pública. E a existência de um sistema público de comunicação é um pilar para qualquer sociedade democrática. O artigo 223 da Constituição Federal diz que é necessário que exista a complementariedade dos sistemas. E que sistemas são esses? Seria o sistema público, o privado e o estatal. Infelizmente, o sistema privado ou comercial é justamente esse que a gente já tem tanto conhecimento, né, que inviabiliza a participação da sociedade. Emissoras comerciais, né? Emissoras comerciais. Embora sejam concessões públicas. Embora sejam concessões públicas. Então, o que a gente tem percebido, o que seria o sistema público de comunicação? Seria esse espaço que não dá voz, mas possibilita uma amplitude de vozes da sociedade. Porque a sociedade já tem voz. Sim. Então, assim, o sistema público de comunicação, pelo menos no Brasil, ele foi efetivado através da criação da Empresa Brasil de Comunicação, que surge a partir de uma lei que justamente preza pela construção da consciência crítica do cidadão.
trazer pautas que justamente possam discutir assuntos que incidam diretamente na vida da população. Fora da Curva, por exemplo, é um programa que tem essa proposta de trazer uma pluralidade de vozes, uma diversidade de vozes. Então, o Sistema Público de Comunicação tem esse objetivo de ampliar a participação das pessoas nos meios de comunicação. E aí garantindo também o direito humano à comunicação. Tanto de que é uma receber... garantia constitucional, né? Exatamente. Tanto de receber essas informações, como também de veicular essas informações. No entanto, o que a gente tem observado na nossa pesquisa, desde 2016 até agora, em 2019, é o desmonte desse espaço. E como é que se dá esse desmonte? Nós trabalhamos muito com a concepção da Unesco sobre diversidade, independência editorial, que é algo importante para o funcionamento, né, de um sistema público de comunicação. O que se diferencia, você até falava no início, de um sistema estatal, né? Um sistema estatal não quer dizer que seja um sistema de comunicação neste viés, né? Exatamente. Por que, Axa? Dá para dar uma palhinha aí da diferença do que é estatal e do que é público? O sistema estatal, o sistema de comunicação estatal, teria como objetivo divulgar os atos do governo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Executivo, prestando contas à sociedade e não promovendo as pautas que o governo realiza. O que a gente tem observado, infelizmente, é a inversão, é a troca desse conceito de estatal sendo apropriado num espaço público. Infelizmente se deu, nós temos observado que em 2016, através da medida provisória 744 do ex-presidente Michel Temer, que destituiu o Conselho Curador da empresa. O que era o Conselho Curador? Era o órgão responsável por prezar pela linha editorial e pela autonomia também dos profissionais que estavam ali. Né? Pela independência. Também. E com participação da sociedade, né? A gente vai continuar discutindo esse caminho aí. Eu queria perguntar a Gustavo, trazendo a realidade para Pernambuco, né? Como está a situação hoje da nossa comunicação pública, Gustavo? Você que está presidindo aí a TV Pernambuco e o nosso sistema, né, pernambucano. Sim, a TV Pernambuco ela é parte da EPC, que é a Empresa Pernambuco de Comunicação, que foi criada, essa empresa, justamente aos moldes da EBC, né? A EBC surge ali em 2008, depois de todo esse debate com a sociedade. Houve a mesma coisa em Pernambuco. 2009, 2010, houve uma movimentação dos segmentos de audiovisual, dos segmentos de comunicação, de cultura. No âmbito aqui em Pernambuco, provocando o governo, né, que é o detentor da concessão da TV Pernambuco à época, ainda é, mas que fizesse uma mudança para a gestão. Então foi criada a EPC a partir dali dessa mobilização. Grupos de trabalho foram criados com participação ativa, efetiva desses atores da sociedade, até chegar a uma consolidação de um documento que foi submetido ao governo na época, era o governador Eduardo Campos, e em 2011 a EPC é criada por lei. Passa a operar efetivamente em 2014, quando ela passa a ter o primeiro orçamento, né, na Lua do Estado. E aí já são 5 anos de operação da EPC. E a EPC não é apenas a TV Pernambuco, né? A EPC hoje é também um portal, né, o portal epc.com.br, que é um portal que se propõe a ser um espaço nas redes, né, na internet, de interlocução com esses atores que produzem conteúdo na internet, né? Conteúdo de interesse público, conteúdo que tenha esse viés da comunicação pública. Então, Pernambuco, assim, tem uma peculiaridade que ele tem, por exemplo, 2 emissoras de televisão públicas, né? Tem a TV Universitária vinculada à Universidade Federal de Pernambuco e tem a TV Pernambuco vinculada à EPC, que é o governo, né? O Poder Executivo estadual. E tem também a TV Alep, né, que é a televisão da Assembleia Legislativa, também na esfera estadual. E a TV Recife, a TV Câmara do Recife, que está tentando aí se organizar. Então, as ferramentas existem, os canais existem, as concessões existem, né? O que falta é a compreensão, primeiro, da sociedade, para que a sociedade se aproprie, né, de fato, porque aí cobra dos dirigentes, cobra dos governantes, né, a compreensão de que esses espaços são públicos, são financiados pelo povo, né, então o povo é o dono desses veículos. A experiência democrática, né, como lembrou o Axa,
grandes democracias mundiais contam com empresas públicas, né, de comunicação. O que ocorre no Brasil, né, e aí certamente todos os estudos sobre comunicação pública vão trazer esse relato, essa contextualização histórica, é que a televisão no Brasil começou comercial. Isso foi muito nocivo para o Brasil. A lógica foi comercial. desde Os sempre, países, né, na Europa, os países na Ásia, começou pública. Né? A principal televisão até público. hoje no mundo é a televisão BBC. pública do Reino Unido, né, que é a BBC. Então, a lógica que foi muito nociva, muito perversa para o Brasil e que ainda continua. Sim. É uma coisa que se perpetua. Por quê? Porque as emissoras comerciais, elas sabem da força que a televisão pública, que a comunicação pública tem Sem dúvida. e pode ter ainda mais. Elas sabem do potencial. Então não é interessante para esses empresários que operam concessões públicas, como você bem falou aí, não é interessante que haja essa força da população em veículos de comunicação. Então, isso faz com que muitas vezes... Né? Ativamente desses veículos, né? Então, como houve essa construção e se tornou hegemônica por parte da comunicação comercial, muita gente nem sabe do que pode ser uma televisão pública, uma rádio pública, do que pode fazer. Então, a participação da sociedade nesses espaços, ela se dá a partir de ferramentas democráticas, de audiências públicas, de escutas online, de participação, de representação nos conselhos, seja conselho de administração, como Sim. acontece na EPC, que tem participação de representantes Sim. da sociedade eleitos pelo povo. Na própria programação, né? Seja na feitura da programação, na decisão de conteúdo, como também no envio de conteúdo produzido por esses entes que não estão, né, nos veículos propriamente. Eu queria lembrar do teu trabalho, né? A gente estava falando da tua pesquisa, né? Você analisou, só rememorando a tua trajetória, você analisou o impacto, né, do desmonte da EBC, né, a partir de 2016, através do telejornal Repórter Brasil, né, que é veiculado pela TV Brasil, que é uma emissora da EBC, né? Sim. E aí você comprovou em sua pesquisa, que foi orientada pela professora Ana Veloso, né, uma das maiores especialistas em comunicação pública aqui no Brasil, Que foi conselheira desse conselho que foi golpeado. Exatamente. E aí vocês analisaram que após a edição dessa medida provisória, né, pelo então presidente Temer, houve um silenciamento, né, houve uma manipulação da realidade e houve censura aos profissionais da TV Brasil, culminando com a verdadeira distorção dos princípios, né, áxios de comunicação pública. É isso que você continua observando? Exatamente. Isso é o fruto desse desmonte? A pesquisa se iniciou com foco em como é que se deu a cobertura da reforma da Previdência, na verdade, da reforma trabalhista. E aí nós analisamos... Pela TV Brasil. Pela TV Brasil, especificamente no telejornal. Por que o telejornal? Porque a gente entende que é esse espaço justamente um lugar de referência, né, da população. Então, telejornal. E assim, a última pesquisa de mídia realizada aqui no Brasil ainda mostra que a TV tem ainda, de certa forma, um certo protagonismo. Sim, uma inserção grande, né? Exatamente. Um alcance grande. Então, quando nós analisamos essas matérias de manifestações, o nosso objetivo era entender quem é que era ouvido. Ora, se estamos falando em um espaço público de comunicação, em um telejornal público que deveria, então, abordar diferentes perspectivas sobre aquele assunto, a nossa preocupação era entender quem é que aparecia nessas reportagens. E, infelizmente, do nosso corpus de análise, apenas 2 reportagens trazia, então, a voz, a manifestação de quem de fato estava ali cobrando pelos seus direitos. Ou seja, as trabalhadoras e os trabalhadores não falavam. Só que isso, eles não falavam. Só que isso, quando aparecia, que só foi em 2 matérias... né, de um total de quantas? De um total de 32. Apenas 2 matérias trazia, então, a fala desses manifestantes. E aí era trechos curtos que não explicavam o que era reivindicação. Não contextualizava. Não contextualizava. O que é muito grave quando a gente considera o papel que deveria ser desempenhado por um telejornal público. Então, não havia aprofundamento, não havia discussão sobre o que é a reforma trabalhista, como afetou a vida desses trabalhadores. Eram matérias em defesa mesmo da reforma, né? Libelo, quase um libelo, né? Só da focava nos transtornos causados no trânsito. Então ainda era assim, pior, tá atrapalhando a vida de vocês. A reforma não vai atrapalhar, São não, vândalos que atrapalham a vida. Exato. E aí, em Que Recife, tristeza. não sei quantos manifestantes incendiaram pneus. Por quê?
né? Por quê? O porquê Não tinha. saía. Não tinha um aprofundamento, não tinha discussão sobre o que era que Sim. estava sendo ali reivindicado. Sim. Então, o que a gente constatou foi de fato, o esvaziamento do caráter público que deveria ser proporcionado Sim. por um telejornal público, Sem o principal do país. Sem dúvida. O próprio caráter jornalístico, né, foi-se embora. Uma coisa Por favor. interessante nesse tópico é o seguinte: esse tipo de jornalismo é o que é feito nas emissoras comerciais, né? As emissoras Sim. comerciais, elas não costumam dar voz de fato aos trabalhadores, às trabalhadoras, Sim. né? O lado empresarial é o lado que fala mais forte. Essas empresas Que é o são lado dos financiadas. proprietários, né? Essas empresas são financiadas, essas emissoras são financiadas pela publicidade, pelo mercado, né? Pelo Deus mercado. Sim. E aí coloca basicamente, e às vezes coloca sim, mas esse teu dado aí, Axa, é muito importante. Você vê de 32 matérias, apenas duas. Então isso acontece também na comercial. Sem dúvida. Para não dizer que não tem nenhuma, eles colocam uma ou outra Sim. ali dentro do pacote, mas a maioria é pró empresariado, é contra o povo, contra a sociedade, né? Então a televisão pública, a rádio pública tem que exatamente mostrar, fazer esse contraponto. E é por isso a importância da independência, né? Teria Do que ser o financiamento público e não contrário. privado. Teria que ser o Exato. contrário. Esse número de 32 e 2 tem que ser o contrário. Porque esses outros 30 que já passaram, que passam o tempo todo, estão na emissora comercial. Né? Então, a televisão pública, a rádio pública, não é que seja desvinculada a governos de momento. Não é isso. Tem que apontar as questões. Agora, os aspectos abordados de maneira propositiva, né, que escutem todos os lados, né, que todos os participantes tenham vez, tenham voz, né, a diversidade da sociedade, né, a pluralidade do povo brasileiro. A gente não vê Sim. isso e não está mais vendo na televisão pública nacional. Exato. Né? E o No que a recorte gente- local, a gente tenta fazer isso o máximo possível, né? O que nós temos ainda observado, infelizmente, é que esse esvaziamento da participação das pessoas nesse telejornal, nessa construção da notícia, acaba também sendo inviabilizado também ainda na gestão do presidente Bolsonaro. Continua. Nós tivemos a oportunidade de analisar como foi feita a cobertura dos cortes, das manifestações contra os cortes na educação. Sim. E aí analisamos um dia no telejornal e em toda a cobertura, em nenhum momento se ouviu os manifestantes falando sobre quais foram as reivindicações sobre o corte. Ao contrário, as fontes de informação que estavam oficiais. presentes eram somente as fontes oficiais, justificando a necessidade Do de um corte. contingenciamento. E era a expressão, né? Não era se corte, falava era de corte. contingenciamento. Quando aparecia a palavra corte, era falada apenas pelos deputados de oposição ao governo. Em nenhum momento o telejornal público colocava a palavra corte na cobertura. Era sempre contingenciamento. Abre aspas, é prudência do governo realizar esse contingenciamento, fecha aspas. Era sempre essa a versão, Sim. reforçando a necessidade de um contingenciamento Sim. e negando o fato de que aconteceu o corte, de que universidades e pessoas e estudantes não só foram afetadas, mas continuam sendo afetadas por essas medidas do governo federal. E com outro recorte discursivo também, que era apontando como contingenciamento, mas dizendo que havia culpa do governo anterior. dos Exato. governos anteriores. E o mais grave... E Sempre excesso de colocando gastos isso. das Excesso de universidades. gastos, Exato. né? De E o mais- balbúrdia nas Isso. universidades. O mais grave ainda é que, ao cobrir a visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, ainda naquele dia da primeira Da primeira manifestação... manifestação, em foi no abril, dia- né? Foi 15 de abril. Ou foi 15 de maio. Enfim, ao cobrir essa visita do presidente, diferente das emissoras privadas, que trouxeram, então, o que foi que o presidente disse, que chamou os manifestantes de idiotas úteis, houve o silenciamento dessa fala. Não apareceu. Não apareceu. O que foi falado no Repórter Brasil, no telejornal, foi que a visita do presidente serviu para estreitar os laços comerciais com os Estados Unidos. Infelizmente, foi esse o recorte. Sim. Então, assim, nem mesmo a cobertura se diferenciou da feita pela mídia privada. Conseguiu ser Até pior. mesmo o Jornal Nacional conseguiu mostrar o que foi que o presidente disse acerca dos manifestantes.
Gente, vocês falaram há pouco, né? Eu acho importante a gente reforçar para o ouvinte. As emissoras, as rádios públicas, elas são financiadas, né, pela população. Elas têm a participação da população efetiva, né, através dos conselhos. E elas, o que é muito importante, principalmente para quem quer desenvolver jornalismo independente de qualidade, comunicação com independência e qualidade, é que não tem relação com o anunciante, né, que tu falava há pouco, né, sobre a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, sempre mostrava nas emissoras comerciais, infelizmente na principal emissora pública do país também, mostrava o lado dos empresários que obviamente se beneficiam, né? Eu queria que a gente ressaltasse qual é o papel, por exemplo, de anúncio, qual é o papel de financiamento público dentro de um projeto de comunicação pública. Adriana, essa Gustavo pergunta é Iatsa. muito boa, porque a empresa Brasil de Comunicação, quando surge, ela surge também com essa possibilidade de um financiamento que não seja público. Sim, Né? privado. De uma parcela do recurso, né, financeiro venha da iniciativa privada. Isso possibilita que ela consiga se colocar também dentro desse mercado aí. Né? E se colocar dentro desse mercado é muito importante, porque a população vai ter possibilidade de conhecer também empresas, né, que entendem a importância de anunciar naquele tipo de veículo de comunicação que tem um diferencial no seu discurso, né, nas suas abordagens. Então, não é proibido, existe esse mito, inclusive, que é colocado pelas próprias emissoras comerciais, de que na televisão pública, na rádio pública, não pode ter anúncio. Pode sim e deve. Né, deve. Ocorre que Tem uma diferença, né? há uma diferença, né, na propaganda, na divulgação daqueles anúncios. Né? Então, as empresas que quiserem anunciar na mídia pública, né, que tem a possibilidade, por exemplo, como o caso da EPC, que é uma empresa que lida diretamente, que as outras emissoras públicas que não são empresas brincam sempre, dizem, a EPC pode emitir nota fiscal, né? Isso é uma maravilha e tal. Então, a gente pode se relacionar com as agências de publicidade, com as empresas, né? O que tem uma diferença também muito boa. Como os valores são mais baixos do que a das emissoras comerciais, a gente consegue que setores, né, menos favorecidos, a linha de empresários, né, menos favorecida, assim, possa participar, pequenos anunciantes, pequenos empresários, pequenos negócios, né, mas respeitando a construção discursiva, né, a linha editorial, né? A linha editorial, o respeito à lei da comunicação pública, que apesar da lei da EBC ter sido desvirtuada, ainda se preservam os critérios de comunicação pública. Né? Então, por exemplo, comerciais dos mais variados que a gente vê nas emissoras comerciais, que fazem o uso pejorativo do corpo feminino, né, que usam, né, pessoas de outras etnias, né? Que não os brancos, que não as pessoas brancas, de maneira subalterna e tal. Isso aí não pode caber, aliás, não pode caber nem nas emissoras comerciais. Sim. Porque são concessões públicas, tem que respeitar a Constituição e a Constituição veda isso, né? Mas na comunicação pública, mais ainda, isso aí realmente não pode passar. Sim. Então, é possível sim. O mercado deve compreender, né, que há um nicho, né? Hoje a gente podendo ter uma maior segmentação para os públicos, né, para o público-alvo, a gente consegue atrair anunciantes que não vão para mídia comercial. Ora porque não tem recursos, ora porque tem uma postura social que se diferencia e que encontra abrigo nessas estruturas de comunicação pública, né? O Axel, tentando responder, antes de entrar no intervalo, mas responder a pergunta do programa. O que é que a gente está perdendo com essas tentativas, né, de desmonte da nossa comunicação, nosso sistema de comunicação público? O que é que o ouvinte, a ouvinte, o que é que o telespectador, a telespectadora está perdendo com isso? A gente precisa de mais do que meia hora para falar sobre isso aí. É uma hora. Não, eu digo, a partir de agora só tem meia hora. Faremos outros. Eu acho que, resumindo assim, né? Acho que a principal perca do cidadão com o desmonte da comunicação pública são espaços
que possam expressar as demandas da própria população. Então, se a gente não tem um sistema público de comunicação consolidado, infelizmente, qualquer outro setor também vai ser afetado, porque a gente não tem um espaço que possa, então, representar a diversidade de vozes que a população brasileira tem. Essa é uma grande perda, né? Que leva a outras, né? Essa é enorme, essa é enorme. A falta de compreensão das pessoas, da importância, inviabiliza que elas se apropriem desses espaços. Né? Essa falta de compreensão, ela não é à toa. Né? Tem uma construção por trás, né? É incentivado. A gente tem, por exemplo, na formação de comunicação social, a gente vem falar há muito pouco tempo, né? Incluir nos currículos a comunicação pública. Né? Então, a própria formação ela já é complicada. Né? A gente não tem, por exemplo, educação de mídia para as escolas. Né? Embora as crianças, os jovens estão o tempo todo sendo bombardeados hoje por muito mais do que uma televisão na palma da mão, com um aparelho que está multiconectado, né, com o mundo todo e recebendo conteúdo que a gente muitas vezes não faz ideia do que... Então, a não apropriação da sociedade desses espaços é muito ruim, porque mantém a hegemonia de uma lógica comercial, né? Tira a possibilidade de a gente colocar as outras vozes que não aparecem lá, né? Então, esse desmonte, ele é estratégico, não é à toa, é um projeto, existe um projeto por trás disso. Nunca se aturou, Axa, nunca se aturou a criação da EBC, a mídia comercial, o empresariado, né? Tem sempre aquela conversa de que, para que tá colocando dinheiro público se já tem as emissoras privadas, né? E incentivando essa lógica de que é um gasto, né? E que é muito sério isso, porque é o seguinte, as pessoas normalmente não sabem o alto investimento de dinheiro em publicidade governamental dos governos nas emissoras privadas comerciais. Mas é muito mesmo, mas é muito mesmo, assim, é inadmissível, é inadmissível, né? Então, assim, se você reverte, porque tem que colocar na que tem maior audiência, você só vai conseguir ganhar audiência se você tiver estrutura, infraestrutura, tiver conteúdo, tiver equipamentos, tiver as equipes circulando na rua. Né? É muito difícil você ver 4, 5 emissoras ali com a canopla ali da sua emissora nos fatos, né? Nos fatos da cidade, nos fatos políticos, e você não vê a da televisão pública. Você não vê, então é caro ficar com equipes rodando a cidade, uma cidade da dimensão de Recife, por exemplo, né? As cidades do interior, como Caruaru, uma cidade já grande, Petrolina. Se você não tiver investimento, não tiver recursos financeiros, se não tiver pessoas, né? E aí não adianta ser qualquer pessoa, tem que ser profissionais de comunicação que tenham essa compreensão do papel da comunicação pública. É muito difícil a gente se depara, às vezes, com profissionais que vêm da comunicação comercial para atuar na comunicação pública, achando que é da mesma maneira. E não pode ser, não deve ser. É outra lógica, né? Outra formação. Gente, o programa Fora da Curva de hoje está discutindo sobre comunicação pública, nos sistemas públicos de comunicação e as tentativas, né, de desmonte das TVs e rádios públicas brasileiras. Aqui no estúdio conosco, Axa Macena, que é jornalista e pesquisadora de comunicação, radialista Gustavo Almeida, presidente da TV Pernambuco. A gente vai para o intervalo bem rápido, bem breve. A gente volta já aqui pela nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Às 9, Canções Brasileiras. Leda Dias. Eita, quanto tempo uma canção demora no meu peito. Esse rio que passa, parece que a melodia encontrou onde morar. Eu por mim queria isso e aquilo. 10 horas, Bloco na Rua.
Ney Matogrosso ao vivo. E às 11 horas, Buíca. Si volveré de la guerra, no lo sé, ay no lo sé. Si volveré de la guerra, no lo sé, ay no lo sé. Lo que sí quiero saber. Domingo, na 99.9, fim de noite especial. Atenção! O Ministério da Saúde convoca todas as pessoas de 20 a 29 anos de idade para a vacinação contra o sarampo. Importante, mesmo quem já tomou uma dose da vacina, deve se vacinar. Por isso, de 18 a 30 de novembro, procure uma unidade de saúde e lembre-se de levar a caderneta de vacinação. Para você ficar protegido, é necessário tomar as 2 doses da vacina. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Olha 40 programas e muita música. Reggae, jazz, maracatu, hip hop, afoxé, samba, blues, salsa, capoeira e mais. Música como discurso filosófico e político. Modos de cantar e contar de si. Esta é a série de Boca a Ouvido Música da Diáspora Africana em Pernambuco, que estreia aqui na Universitária FM no dia 9 de dezembro e segue no ar de segunda a sexta, das 6h30 às 7 da noite. Vem ouvir o que músicos, pesquisadores, produtores, poetas e o povo nas ruas têm a dizer sobre essa música feita, tocada, produzida aqui em Pernambuco a partir da diáspora africana. Marque aí, dia 9 de dezembro, ajuste o relógio para as 6h30 da noite e perca não. De Boca a Ouvido, Música da Diáspora Africana em Pernambuco é uma série de 40 programas realizada pela ONG Alsuba Comunicação e Educação, com incentivo do Funcultura e o apoio da Rádio Universitária FM. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Olá, o programa Fora da Curva está de volta, ao vivo, discutindo sobre comunicação pública e as tentativas aí de desmonte, né, do sistema público de comunicação. Eu sou Adriana Santana e aqui no estúdio conosco Axa Macena, jornalista e pesquisadora de comunicação, e o radialista Gustavo Almeida, presidente da TV Pernambuco. Eu vou chamar Larissa Rocha. Posso chamar você agora, Larissa? Larissa Rocha, nossa estudante de jornalismo, que vai falar sobre o seminário 30 anos de luta e resistência feminina, que é hoje, é isso, Lari? Bom dia. Bom dia. Hoje o Fórum das Mulheres de Pernambuco vai fazer o seminário sobre os 30 anos da luta e resistência feminista. Vai acontecer hoje, às 14 horas. Hoje, agora, 2 da tarde, já, né? No Sindicato dos Servidores Públicos, que fica no bairro da Boa Vista, na rua João Fernandes Vieira. E também, hoje acontece o seminário e amanhã, no sábado, vai acontecer a festa. Eita, massa. A parte boa, profana. Vai acontecer boa também. A festa dos 30 anos. Vai acontecer no Centro Cultural Luiz Freire. CCLF. E também é aberto ao público, assim como o seminário. Viu? Maravilha. A gente convidou, né, o pessoal que está organizando o seminário, para falar agora, entrar ao vivo por telefone, mas a gente não conseguiu ligação. Pessoal, meninas, mulheres, se vocês estão nos escutando, o microfone continua aberto até meio-dia. Se vocês quiserem entrar, liga aqui em contato com a produção. Muito obrigada, Larissa.
E aí sai Lari, entra Guilherme Falcão, nosso estudante também de Ciências Sociais. Guilherme compilou algumas questões importantes para a gente discutir com os nossos convidados sobre comunicação pública. É isso, Guilherme, bom dia. Verdade, bom dia a todos e a todas. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom, é verdade. Em matéria do ano passado, da própria ABC, trouxe uma compilação dos dados de uma pesquisa divulgada pela Repórteres Sem Fronteiras. Enfim, o Brasil sofre com a incrível concentração de mídia. 4 emissoras, que vocês sabem muito bem quais são, somam 71,1% de toda a audiência do país, segundo essa mesma pesquisa. Dos 10 indicadores examinados na pesquisa, incluindo proteção legal contra a concentração de audiência e de propriedade, controle político de emissoras, controle político de financiamento e transparência na propriedade, o Brasil apresentou alto risco em 7 delas. É o pior desempenho. É pior do que o desempenho, de países como Peru, Sérvia, Filipinas, Tunísia, Marrocos, Ucrânia e Mongólia. Lembrando que esses dados, como são do ano passado, se a gente parar para perceber como é que está a Filipinas na época, ainda no ano passado a gente tinha indicadores midiáticos pior do que a Filipinas e a Ucrânia, que passa por um período perigosíssimo, assim, com a ascensão do fascismo desde muito tempo. Pois bem, continua. A pesquisa ainda registrou a forte participação de grupos religiosos na mídia, no caso a brasileira, com a revelação de que controlam 9 das 50 maiores redes do país. Esses dados que a gente está apresentando aqui são números ainda de 2008, o que significa que com 2018, desculpa. Do ano passado. Do ano passado. O que significa que com 2019 que estamos tendo, esses indicadores podem piorar bastante daqui para frente, né? E aí, nesse sentido, fica a seguinte questão: em que uma pluralidade midiática afeta positivamente uma democracia saudável? Como a rede pública de comunicação pode nos oferecer essa necessidade? Deixa aí para vocês. E aí, certo, Gustavo? boa pergunta. E Axel? Três programas. Cruel, né? Não, veja só, Guilherme, né? Guilherme e o pessoal que está ouvindo. Se a gente não tiver pluralidade, a gente não tem democracia. A gente não tem democracia. Então, os países mais democráticos, que têm a comunicação pública forte, né? Que a população se vê, que a população tem pertencimento desses canais, né? É totalmente diferente. Então, assim, a gente tem esse aumento absurdo, né? da mídia religiosa, né? Isso é muito nocivo para um país que tem uma Constituição que fala de laicidade, né? Então, se a gente na Constituição diz que o país é laico, que o canal de televisão ou de rádio é concessão pública, que é fornecida pelo Poder Executivo Federal, né? E esse próprio Poder Executivo Federal não fiscaliza isso, né? Além disso, nós temos, por exemplo, emissoras educativas que loteiam horários de sua programação para essas igrejas que não têm os seus canais próprios ainda, né? Isso é contra a legislação, contra a Constituição Federal, né? Então, se não houver essa pluralidade, se não houver essa... Assim, não quer dizer que não possa ter os espaços de religião, né? Os espaços de religiosidade. O que a gente não pode é permitir que tenha o proselitismo de determinadas religiões, né? O proselitismo político partidário, né? Porque as ideologias, elas estão aí, a gente não vai sair disso. Então, tentando resumir, eu diria que, eu vou repetir isso assim o tempo todo: se o povo não se apropriar desses canais, né? Lá na TV Pernambuco, a gente criou o Ocupe TVPE. Né? Então, já tivemos esse ano 4 reuniões, né, com a sociedade civil. A gente lança isso, né, avisa, faz as chamadas na TV, na internet, e a gente tem recebido lá pessoas das mais variadas áreas, pessoas de periferia que estão produzindo conteúdos maravilhosos, né? E que estão entendendo que podem se apropriar da TVPE. E que devem, né? Que devem se apropriar. Então, o que é que falta? A gente ampliar isso, a gente comunicar melhor que esse espaço tem condição das pessoas chegarem, né? A gente precisa se fortalecer como grupo,
né? Então, as emissoras estaduais do Nordeste formam um fórum. A gente tem um fórum das emissoras públicas estaduais de televisão e rádio. A gente está fazendo o primeiro rádio-jornal, que é o Giro Nordeste, com as emissoras de rádio públicas estaduais. A gente está tentando montar uma rede que não é uma rede da lógica de cabeça de rede com transmissão simultânea de um estado, mas que é a lógica de rede colaborativa. Então é a troca de conteúdo que cada emissora no seu estado transmita, exiba no horário que bem entende para aquela especificidade daquele estado, né? Então isso é muito bom, porque a gente está tentando lutar contra essa lógica da cabeça de rede de transmissão simultânea que foi estabelecida no Brasil pelas redes comerciais, né? Então, esses espaços, a gente precisa divulgar. E a gente precisa ter os espaços de participação da sociedade nas decisões do conteúdo. O conselho o conselho curador, que a EBC, né, perdeu por conta do golpe lá, ele precisa estar nas emissoras locais. Ele precisa estar na TVU, na Rádio Universitária, na TV Pernambuco. Na TV Pernambuco a gente tem o Conselho de Administração da EPC, né? Mas nós estamos colocando lá, através inclusive de provocação também do próprio Conselho, a comissão de conteúdo, que inicialmente vai ser um subgrupo desse conselho, mas que a gente pretende abrir para futuramente transformar, né? Fazer um projeto de alteração na lei que criou a EPC, criando o Conselho Curador, né? Um conselho consultivo de conteúdo, de programação, né? E por fim, nessa força, né, nessa união, a gente fazer, por exemplo, aqui em Pernambuco, um telejornal público. É o nosso sonho lá na EPC, na gestão atual da gente, a gente fazer um telejornal público com conteúdo vindo das várias regiões do estado, né, sendo gerado para o estado todo, né? Como a geradora é em Caruaru, isso vai acontecer uma coisa inédita, que é a geradora no interior, falando para o centro de poder da capital, né? Falando muito mais. A TVU entrando nessa parceria, né? A gente conseguindo fazer com que equipes híbridas das várias emissoras façam esses conteúdos, gerem, né? Para a gente ter um telejornal público. Não é possível a gente não ter um telejornal público. Em Pernambuco, a gente tem 2 emissoras públicas, por exemplo. Gente, tem um monte de questão aqui dos ouvintes. Eu vou lançar e vamos ver se a gente consegue dialogar com todo mundo. Eu queria agradecer a participação de muita gente agora pela internet. Bob Acordeon, bom dia para você. Tem o questionamento aqui de Bruno Mota. Ele diz o seguinte: vimos que toda semana temos uma notícia inescrupulosa do presidente, dos seus filhos, dos ministros. Diz o Bruno Mota que isso possibilita... É uma pergunta. Isso possibilita que não se construa uma agenda reativa a esse desgoverno e se estabeleça um cansaço social? Aí a ouvinte Eglantine Amaral, que é massa que os ouvintes ficam... dialogando entre si enquanto o debate está rolando. Isso é muito legal. Diz que gostou bastante da pergunta de Bruno e disse que ela já se sente bastante exausta, né, com essa profusão de notícias escabrosas. O ouvinte Cícero Eduardo Albuquerque pergunta se um novo modelo do formato de comunicação não é fácil encararmos. Um novo modelo de formato de comunicação não é fácil encararmos? É um questionamento. Eglantine continua dizendo o seguinte: com um governo que tem aversão à palavra público, ou seja, o que é do povo e não do patronato brasileiro, vai sim perseguir as mídias públicas até onde puder. Né? Verdade. Isso a gente já discutiu um pouco sobre essas questões. E tudo fruto realmente dessa impossibilidade de representação das pessoas que fazem um país em veículos de comunicação que, em vez de o princípio constitucional, né, de pluralidade, infelizmente a gente vê a pluralidade, na verdade, empresarial e não popular. Né? A gente falava, Agsa e Gustavo, a respeito também da questão do financiamento, né, no primeiro bloco do programa, no investimento que se deve fazer nas emissoras públicas, que vem caindo, né? Obviamente, eu queria que a gente mostrasse aí o cenário, né? O próprio presidente da República sempre vem falando, né, das empresas de TV e rádio brasileiras como estorvo, né, como algo que não deveria ser alvo da preocupação, né, do Estado e nem das pessoas, dos cidadãos, porque já haveria outras televisões e rádios
comerciais. Como é que vocês têm encarado isso? Como é que está o financiamento aqui em Pernambuco? Como é que a gente está? Tá. Em Pernambuco, vou deixar para Gustavo, então, falar sobre isso, mas fomos surpreendidos, né, nessa última semana com o anúncio do governo de incluir a EBC no pacote de privatizações de empresas estatais que possivelmente ou será vendida parcialmente ou totalmente, não sabemos ainda. Eles já cantavam a pedra, né, na própria campanha, né? Já falavam e agora efetivamente entrou na lista, né? Exato, ainda na campanha já havia essa projeção de asfixiar, de fato, a EBC. E com uma justificativa que não faz sentido, que a EBC gasta muito, que é um gasto imenso, enfim. Como as universidades, né? A mesma lógica, né? Que se tenta imprimir. Exatamente. O que não faz sentido, né? Se a gente for comparar, buscar então esses dados e comparar o quanto é investido de publicidade nas emissoras comerciais pelo próprio governo, pelo próprio governo, e o quanto é então repassado para a EBC, não chega, gente, a 10%. Sabe? Então, assim, é muito preocupante ver e perceber a forma como o governo encara, não é? Um sistema público de comunicação que é tão importante. Só para a gente ter uma ideia, em 11 anos a EBC conseguiu acumular 120 prêmios. E um dos programas que mais se destacam nessa programação da EBC é o Caminhos da Reportagem, que foi escolhido o melhor programa jornalístico durante o Prêmio TAL 2016. Além disso, a gente tem um telejornal que é totalmente voltado para a comunidade de surdos. Não é? Então, onde é que a gente vai ver isso? Na mídia privada, na mídia comercial. Uma equipe fora de série, né, de profissionais que estão resistindo bravamente, tentando ainda levar a comunicação de qualidade, mesmo em meio a esse sistema de desmonte, né? Sobre filmes nacionais, por exemplo, apenas em 2015 foram veiculados 120 títulos nacionais, ficando atrás, então, somente da Rede Globo e da TV Cultura. Então, a gente pode observar que o Sistema Público de Comunicação, em especial a EBC, tem um potencial de qualidade. E, por isso, precisa, sim, de investimentos, principalmente vindo da contribuição do Estado. Então, é totalmente inconstitucional querer privatizar uma empresa pública de comunicação, que, como o Gustavo já tinha colocado aqui anteriormente, custou muito para que fosse consolidada. Então, a gente vê como é que é possível rapidamente, então, desmontar um espaço que, ao longo de décadas, foi, então, empenhado esforços para a sua construção. Gustavo, só fazendo uma correção aqui. Eu tava sempre anunciando o Gustavo como presidente da TV Pernambuco, presidente da empresa Pernambuco de Comunicação, EPC, que a TVPE, obviamente, faz parte. Diga aí, Gustavo. Essa lógica privatista desse governo, ela é muito cruel, né? Assim, primeiro que é contraditória a um discurso que falava de nacionalismo, né? Então você entrega... para o mundo, né? Você vende todas as... né? Desestatiza. E quando você ataca a única emissora nacional, né? Pública, realmente você vê que o interesse é de não ter mesmo, não ter. Porque você tem 4, 5, não, vamos fechar 2, 3, mas não quer ter a única, né? Que construiu essa rede nacional de comunicação pública, né? Então, na esfera local, se a gente não conseguir sensibilizar os governantes, né? Eu digo que não é convencer. Eu não uso convencer, eu digo que é sensibilizar. É sensibilizar os governantes para a importância da comunicação pública. Sensibilizar e quase que catequizar para a diferença do que é comunicação pública, do que é estatal e do que é privada. Né? O pacote, o bolo de dinheiro que é investido para publicidade governamental nos veículos de comunicação que divulgam as ações do governo, né? As campanhas... ele tem que ser repartido e tem que ser considerado a televisão e a rádio pública nesse pacote. Né? Então, essa sensibilização, ela tem que ser feita diuturnamente. Né? Os dirigentes das emissoras, né? O povo. Né? Então, por exemplo, lá na EPC a gente recebe muito nas redes sociais a reclamação, porque aqui na minha cidade não está pegando o sinal, ou o sinal está ruim e tal. Como a gente tem uma capilaridade no estado todo, mas que a infraestrutura está precária, porque ela vem há mais de 20 anos sem investimentos de manutenção, então é natural que em algumas cidades, às vezes até um vento mais forte tira o transmissor do ar, né? E aí a gente tem que se deslocar para poder fazer essa manutenção corretiva. Então, eu tenho dito sempre que, ao mesmo tempo que você coloca na rede social a reclamação de que não está na
coloque também no canal da Ouvidoria Geral do Estado, porque é esse lugar que faz uma consolidação, né, um documento consolidado das demandas que vêm da população em relação aos serviços públicos. Né? Então, se a população sabe que o canal é público, que a televisão é financiada com dinheiro também do próprio cidadão, da própria cidadã, é importante que, na hora de reclamar, na hora de cobrar, na hora de sugerir, não vá apenas nos canais de redes sociais da emissora, que vá também nos canais oficiais do governo, né? Principalmente a Ouvidoria Geral do Estado, que faz esse trabalho de maneira muito correta, muito competente, né? Eu acompanho o trabalho da Ouvidoria Geral e demanda realmente a partir de documentos que são consolidados com todas as informações e cobranças e solicitações da sociedade. Então a gente tem que se apropriar, a gente tem que fiscalizar, a gente tem que fiscalizar esse dinheiro está sendo investido aonde? Por que está nas outras emissoras tal e qual e não está na pública? Né? Vamos fazer... um dos meus grandes sonhos é que houvesse dentro da própria lei um percentual, uma vinculação legal já estabelecida, porque aí você mantém uma perenidade. Sim, independe de governo. Exatamente, né? Independe de governo, você independe de mercado. Claro que se o mercado puder participar dentro dos critérios da comunicação de interesse público, ele é bem-vindo, né? Mas a gente precisa, como povo, como sociedade, se apropriar desses espaços e saber usar essas ferramentas de cobrança e de fiscalização. Então a gente está quase terminando, mas eu queria que a gente ainda pincelasse, né? A gente vai fazer outros programas que temos feito, né? Sobre comunicação pública sempre, para discutir. Mas é importante para os ouvintes terem uma noção. A gente falou, Gustavo falou e Axa também no começo do programa, sobre os sistemas públicos de comunicação de outros países, né? A gente deu o exemplo da Inglaterra. Gui, eu acho que fez uma compilação aí, né? De alguns países que... Não, mas a gente pode falar. A gente pode falar dos sistemas públicos da Inglaterra, né? Que é conhecidíssima, né? Super chancelada, BBC, né? Sistema de televisão e rádio. A gente pode falar das TVs, outras TVs europeias também, né, Gustavo? Sim. Alemanha. Sim, na Alemanha, na Espanha, na França. Até o Japão também, né? O Japão, a NHK é espetacular. Que é a maior, né? Do país, né? A NHK. 100% da receita, 100% da receita do Japão é, então, obtida por uma taxa paga pelos cidadãos. Exato. O que nos faz refletir sobre possíveis caminhos também para o Brasil. Porém, como então implementar um financiamento? Ou sugerir um financiamento feito pelos cidadãos, se ainda não tem essa concepção da população brasileira sobre a importância de uma comunicação pública. Eu acho que o caminho no Brasil é muito longe disso aí, Axa. Eu acho que a gente não deve olhar para essa taxa de financiamento do povo, não. O povo já paga muito. É desse dinheiro que vai, para onde é que vai, é que a gente precisa olhar esse dinheiro. Então, o dinheiro existe, a possibilidade de financiamento existe, né? Precisa de compreensão, a repartição precisa de estratégia, precisa de planejamento estratégico, né? Que tenha a participação da sociedade, tenha a participação do governo, né? De preferência paritário, né? Como acontece, por exemplo, no Conselho de Administração lá da EPC. Então, assim, os sistemas públicos de comunicação no mundo, eles são espetaculares, os mais desenvolvidos. Né? A BBC, na Austrália, eu tive a possibilidade de conhecer... lá eles têm dois canais nacionais, né? Que é a ABC e a SBS. Né? Tem um dos canais que tem uma programação que é toda produzida por aborígenes. Que massa. Para aborígenes. Né? Tem um recorte, e tem ninguém uma fala, vamos fechar as televisões. Não, né? pelo contrário. A RTP em Portugal são mais de 6 canais diferentes. Um só para criança, um só para idoso, um só para jovem. Então a gente vê uma diversidade na programação. Gente, infelizmente, o Fora da Curva está terminando agora. Agradeço bastante que pena, a ti, que pena. Mas voltarão. Axa Macena, muito obrigada, Gustavo Almeida. Eu queria agradecer também a jornalista professora Natália Queiroz pela sugestão da pauta. Muito obrigada. E a gente acabou não falando da festa, né? Mas a gente vai colocar nas redes sociais. Domingo, quem quiser ir para Caruaru, quem já estiver lá, a festa lá. É só chegar. A partir de que horas, Gustavo? 16 horas. A distribuição gratuita de ingressos é a partir de 15 horas.
horas. Eita, aí, então massa. tem o espaço, né? Tem a limitação Sim, da lotação sim. de espaço, mas as pessoas que chegarem lá a partir das 15 horas vão... Corre que é gratuito, minha gente, que é público. É Vamos público ocupar. e a gente vai passar 5 horas transmitindo o pífano na televisão Maravilha, isso é né? massa demais. Gente, o programa desta sexta foi produzido, apresentado por mim, Adriano Santana, com produção aqui no estúdio, pesquisa e redes sociais dos estudantes da UFPE, Larissa Rocha, Guilherme Falcão, na técnica de som, Marco da Lata. O Fora da Curva tem reprise hoje às 9 da noite, para quem não conseguiu assistir agora. Na segunda a gente vai voltar com a apresentação de Bruno Nogueira. E eu queria dar um recadinho aqui, que hoje, sexta-feira, 29 de novembro, a gente está finalizando 2 semanas de defesas de projeto experimental. Uau. Lá do curso de jornalismo da UFPE. Eita, foi bom demais, minha gente. Foi maravilhoso. Não terminou ainda não, a gente ainda termina hoje à tarde. Foram TCCs, né, trabalhos de conclusão de curso, que comprovam o que é a balbúrdia da universidade pública. É qualidade e coisa que vai fazer diferença na vida das pessoas. Essa é a grande balbúrdia da Universidade Pública Brasileira. Essa é a maior retorno e a melhor resposta que podemos dar. E eu estou muito orgulhosa de vocês, estão se formando agora. Boa tarde, boa semana. Viva a Universidade Pública, viva a comunicação pública. A Universidade Pública gratuita, inclusiva e de qualidade. Viva a ciência. Bom Isso final aí. de semana para vocês. Valeu, gente. Um abraço. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.